Saiu neste momento o boletim médico do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi publicado nas redes do presidente Lula, acaba de ser divulgado o boletim médico do Hospital Sírio-Libanês, agora 11 horas e 20 minutos que ele foi publicado, mas foi publicado neste momento nas redes do presidente. E diz o seguinte: presidente Luiz Inácio Lula da Silva segue internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, sob cuidados semi-intensivos. Sob cuidados semi-intensivos, segue lúcido e orientado, alimentou-se normalmente e realizou caminhadas pelos corredores. O presidente continua sob acompanhamento da equipe médica, liderada pelo professor Roberto Calil e pela doutora Ana Helena. Josias, não traz muito detalhe aqui, né? Esse boletim médico. Havia uma expectativa de que já pudesse falar de uma possibilidade de alta. Não diz aí que ele não está mais na UTI, diz que ele está sob cuidados semi-intensivos. O que isso significa? A única novidade aqui é a expressão semi-intensivos, né, Fabíola? Ele estava sob cuidados intensivos na UTI e agora afrouxaram-se os cuidados. Significa dizer que o presidente evolui, o quadro de saúde dele evolui bem, né? Ontem, a doutora Ana Helena, que é uma médica que atende ao presidente aqui em Brasília, ela é médica da Presidência da República, acompanha o Lula no dia a dia, ela ontem havia declarado, naquela entrevista coletiva que nós assistimos aqui ao vivo, que não se deveria esperar pela saída do presidente da UTI. Ele eh, teria os seus cuidados alterados, de intensivo passaria para semi-intensivo, mas ele não sairia do ambiente da UTI. Ela deixou muito claro que não se deveria esperar por uma transferência do presidente desse ambiente da UTI para um apartamento, ele não seria deslocado fisicamente. Mas aqui o boletim, sem muitos detalhes, confirma mais ou menos isso que disse a doutora Ana Helena ontem. Aliás, ela é uma das subscritoras desse boletim médico, né? Ela tinha deixado claro que o presidente haveria uma atenuação dos cuidados que uma UTI proporciona ao paciente. No caso do Lula, esses cuidados seriam atenuados. A nota dá a entender que isso ocorreu, né? Os cuidados agora são semi-intensivos. Então, o Lula está monitorado com aqueles equipamentos todos que estão ali à disposição na UTI, mas sem a mesma preocupação das horas que se seguiram à cirurgia ou a esse procedimento complementar a que ele foi submetido ontem, Fabiola. A gente dizia antes, né? O nosso repórter falou sobre a questão do dreno, que foi falado pelo Roberto Calil, doutor Roberto Calil. O boletim médico não traz detalhes sobre isso, mas diz que o presidente segue lúcido e orientado. E também fez caminhadas pelos corredores e está se alimentando normalmente. Os médicos têm tomado cuidado com isso também, né, Otales, para falar sobre a lucidez do presidente Lula, já que estamos falando de uma questão neurológica. E de um homem que também tem uma idade mais avançada, com 79 anos de idade. Então, essa questão da lucidez, ainda mais se tratando do presidente da República, é muito importante de estar presente no boletim. A impressão que se tem é que o que não falta ao Lula é lucidez e agilidade mental, né? Não tem faltado ao Lula ao longo desses anos todos e torçamos que não venha a faltar. Eu procurei aqui na internet o que são cuidados semi-intensivos, são cuidados de saúde prestados a pacientes que necessitam de monitoramento e vigilância intermediários. Quer dizer, bastava no boletim, ao invés de você usar uma expressão técnica, você dizer, olha, o presidente Lula agora está sendo submetido a cuidados de saúde que necessitam de monitoramento e vigilâncias apenas intermediários, não intensivos quando se está na UTI. É simples assim, né? Mas falta um pouco disso. No caso aí, faltou alguém da comunicação conversar. Se tivesse alguém da comunicação que conversasse com a equipe médica, diria: não vamos usar muito termo técnico, vamos colocar uma explicação melhor. Ele já está andando, então vamos dizer essas coisas que as pessoas entendem. Você usar uma expressão médica, cuidados semi-intensivos, ela não quer dizer nada para o leigo.
Muito bem lembrado, é exatamente isso, porque seria o intermediário para o quarto, né? Mas é porque o que eu acho que causa aí esse conflito de informação, né, Josias, é porque o doutor Roberto Calil disse que o presidente Lula sairia da UTI, ele tinha falado talvez hoje ou amanhã. E aí saiu o boletim médico às 11h20 da manhã e diz que o presidente está em atendimento, né, em cuidados semi-intensivos. Ou seja, saiu da UTI ou permanece? Né? Fica essa dúvida, não fica, Josias? Fica a dúvida, mas claramente ele continua na UTI. Como disse ontem, a doutora Ana Helena havia esclarecido que fisicamente ele não sairia da UTI e que haveria essa atenuação dos cuidados, né, que eles traduziram com essa expressão, e o Thales tem toda a razão, não se deveria utilizar a expressão técnica num boletim que é dirigido à sociedade, né? É preciso traduzir isto para do mediquês para o português, né? Então, são agora cuidados semi-intensivos. Portanto, não são mais cuidados intensivos. São cuidados que são intermediários, estão abaixo do intensivo, que é aquele que sobreveio, aquele tipo de preocupação, de cuidado que sobreveio à cirurgia, né? Então, em bom português, o que os médicos estão querendo dizer é que o presidente agora, embora ainda no ambiente da UTI, ele já não inspira tantos cuidados quanto aqueles que inspirava quando saiu da mesa de cirurgia, né? E há outros aspectos, né, Fabíola, que nós precisamos considerar. Nós ouvimos aqui, pelo menos dois neurologistas que esclareceram, deixaram muito claro na conversa que tiveram conosco, que quando você lê num boletim médico como esse, que o presidente está lúcido, orientado, você deve considerar que este quadro é o quadro detectado pelos médicos ali, na beira do leito, não é? Isso não significa que o presidente não terá que se submeter a novos exames, a novos testes que farão uma aferição da sua capacidade neurológica depois dessa cirurgia, depois desse sangramento tardio que ele sofreu é, em decorrência daquela queda que teve lá no banheiro do Alvorada, né? Então, os médicos deixaram muito claro aqui que a aferição dos efeitos neurológicos dessa cirurgia, do sangramento tardio, de todos os procedimentos a que se submeteu o Lula para resolver o problema emergencial, que levou ao deslocamento às pressas dele para São Paulo, tudo isso terá que ser monitorado e aferido por meio de testes que se darão mais adiante, depois da recuperação relacionada diretamente à cirurgia do Lula, né? Então, isso daqui é um boletim que se refere a esse momento, né? E nós não podemos perder de vista, Fabíola, que um paciente como o Lula, com o problema que ele enfrenta, que é um problema comum a muitos outros brasileiros que estão aí em idade avançada, que sofreram quedas e bateram com a cabeça no chão, esse problema exige um acompanhamento que vai demorar um pouco mais, o Lula vai ser submetido a outros testes. Hoje ele está muito bem, e deve-se celebrar que nesse estágio ele esteja bem, né? E o que o boletim está dizendo é que ele está tão bem que já não inspira o cuidado intensivo de uma UTI, está submetido agora a cuidados semi-intensivos, intermediários, há menos apreensão em torno do presidente do que havia quando ele saiu da mesa de cirurgia.